que é a respeito do propósito de vida. E nós falamos que haviam três maneiras, três caminhos, três formas de você conduzir a sua vida, né? E baseado na Bíblia, nós vimos que Deus nos criou com o seu plano perfeito, criou a nós com um objetivo. Mas dissemos que também não apenas Deus tem um plano para nós, mas em 2 Coríntios 2:11 fala que o diabo também tem os seus planos e projetos para a nossa vida. E também nós temos um outro nível, que eu coloquei ali como representado pela faixa azul, que é o plano e propósito que você mesmo projetou para a sua vida. Deixa eu dizer, se você está na faixa cinza, que é os planos do diabo, ou no seu plano, eu quero dizer que você está tão errado da mesma forma, porque a Bíblia fala que só há um caminho, só há um posicionamento, que é o posicionamento de Deus. Então, muitas vezes, talvez a pessoa que esteja vivendo o plano do diabo na sua vida, ela vai ter uma maior oportunidade de um dia chegar e descobrir o plano de Deus, porque, veja, quando o diabo põe a mão em cima de uma pessoa, a destruição é terrível, irmãos. Sabe? Então é mais fácil uma pessoa dessa chegar a um ponto e descobrir o quanto ela precisa de Deus do que alguém, às vezes, que está vivendo dentro do seu projeto, que na cabeça dele está tudo bem. E é interessante porque a própria Bíblia diz isso em Apocalipse: olha, é melhor que você seja quente ou frio, mas não seja morno. Não fica nesse meio termo, porque isso aqui não, você pensa que você está bem, você pensa que as coisas estão certas, mas você está totalmente errado, você se engana. E o problema é que muitas pessoas vão se dar conta apenas no momento em que não vai haver nada mais o que fazer. Quando você estiver diante de Deus, você pode descobrir que o que você viveu não é o plano dele. Mas qual que é a mentalidade das pessoas normalmente? Elas criam o seu plano para a sua vida e falam assim: agora eu sou crente, então eu tomo as decisões e Deus me abençoa, né? Amém, né? Deus, eu falo as coisas e Deus fala amém para mim. Não é assim o pensamento de muita gente, irmãos? Não é assim? Quantas vezes a gente estabelece entre nós conosco mesmo, naquela reunião do eu mais eu e eu mesmo, você faz aquela reunião e fala assim: não, eu vou fazer um jejum para Deus me dar tal coisa. Mas vem cá, você não combinou com Deus nada disso. Você quem estabeleceu o que você queria, você quem estabeleceu o tempo que você ia jejuar por isso, e você estabeleceu o que Deus tem que te dar. Agora deixa eu perguntar, você acha que Deus é obrigado a seguir os seus planos? Sabe, e é por isso que muitas vezes a gente se questiona: por que Deus não age? Por que Deus não faz as coisas na minha vida? Porque, veja, o problema é esse, é que é a sua vida, é o que você escolheu. E deixa eu dizer, Deus não é obrigado a seguir a sua agenda. Por um simples, veja, não é que Deus não tem prazer em te abençoar, por um simples detalhe aqui, a sua agenda não vai te levar onde Ele quer. Ele não pode abençoar aquilo que está errado, não pode abençoar aquilo que não está te levando para o propósito, não pode te abençoar aquilo que lá na frente você vai descobrir que estava errado. Imagina se Ele abençoasse, Ele estaria selando algo que está errado. E sabe, nós não entendemos isso, e muitas vezes nós ficamos pensando: por que eu não vejo milagres? Por que Deus não age? Por que Deus não fala? Por que Deus não fez? Ou por isso e aquilo? Talvez seja porque você esteja vivendo o seu próprio plano. Mas lá em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu quero viver minha vida, mas eu amo a Deus. Mas veja, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o compromisso de Deus, ele está dentro do propósito dele. Então as coisas que acontecem aqui dentro do propósito, deixa eu falar, pode se suceder a pior das coisas, Deus está no controle aqui. Deus, pastor, mas Deus é soberano, Deus pode todas as coisas. Veja, mas Deus também dá o livre-arbítrio para o homem. Deus não te obriga a nada, é uma escolha que você faz.
Agora, o interessante é que o diabo, quando a pessoa se torna um crente, se torna alguém salvo, e ele não pode mais levar aquela pessoa para o inferno, a melhor maneira, a estratégia dele muda a nosso respeito, o plano dele muda. O diabo agora ele vai tentar te neutralizar, vai tentar te fazer alguém, vai te aprisionar, você vai fazer de você um crente neutro, um crente que não oferece perigo nenhum para o inferno, um crente que não oferece perigo nenhum para os demônios, alguém que é simplesmente neutro, que não tem validade, não soma nem subtrai. Alguém que é insosso, sem sabor. E a Bíblia fala que nós somos chamados para ser sal. E fala que se o sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser pisado. Isso é o que a Bíblia diz. Isso não parece com a vida de muito crente? Perdeu o sabor, agora os outros só pisam em cima dele. Sabe, porque uma vez que você se tornou um crente, agora o diabo ele vai tentar de todas as formas te colocar isolado daquilo que você foi chamado. Vou neutralizar ele, ele vai ser alguém irrelevante do ponto de vista espiritual. É interessante como que a gente busca às vezes a relevância do ponto de vista natural. E às vezes a gente busca vestir roupas que nos dão um roupante de relevância. Já viu? Às vezes você vai bem vestido num lugar e as pessoas começam a te tratar bem, porque através das suas roupas você ganhou relevância. Ou às vezes através do seu intelecto, uma pessoa que tem uma boa opinião, que tem uma boa conversa, que tem um bom estudo, a pessoa relevante, as pessoas gostam de conversar com ela, ela é alguém que se destaca. Ou alguém que tem relevância, não sei, por diversas coisas, marombado, vai para a academia, ganha relevância por causa do seu porte físico. Mas deixa eu perguntar para você, qual a sua relevância do ponto de vista espiritual? Como que você é conhecido no inferno? Quem que é você? Você sabe que os demônios conhecem a gente, né? A Bíblia fala que Paulo começou a expulsar, os discípulos começaram a expulsar demônios, aí uns caras começaram a ver aquilo, acharam legal, e falaram, não, vamos expulsar demônio também. E aí foram expulsados, que o demônio falou assim, olha, Paulo eu conheço, agora você eu não sei quem que é não. E desceram a lenha nos caras, porque o inferno conhece a gente. Agora, como é que você é conhecido no mundo espiritual? Sabe, então, quando nós entendemos também uma questão de vida de propósito, nós estamos falando a respeito de relevância, de peso no mundo espiritual. Sabe, eu estou falando de coisas que não são para esse tempo. E esse é o problema, porque muitas vezes a gente apenas quer olhar para esse tempo. Nós nos importamos apenas com hoje, o aqui e o agora. E esquecemos daquilo que é mais importante, da eternidade, das coisas que são espirituais. Sabe, e o tempo de você ganhar relevância no mundo espiritual é agora. Sabe, esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus te constituiu para ser alguém grande. Deus, mas pastor, como que você sabe dessa missão? Como que você sabe desse propósito de Deus? Você sabe, a gente mede o tamanho da missão pelo tipo, pela patente, pela atribuição que lhe é dada. Então, por exemplo, se um chefe de Estado quiser se fazer representado, ele poderia mandar qualquer funcionário do governo, você sabe, qualquer funcionário do governo, ele é um representante do chefe de Estado, do presidente. Qualquer funcionário, ele representa o governo, o Estado. Mas se ele quer ser representado numa missão muito grande, ele vai mandar o secretário de Estado, ele vai mandar o vice-presidente, por causa da relevância da missão. Você sabe, a missão que Deus deu para nós é tão relevante que, para que nós pudéssemos representá-lo, Ele nos tornou os seus filhos. Anjo não podia fazer essa missão, criatura nenhuma. Essa missão só pode ser feita pelos filhos de Deus.
Sabe, você precisa entender o propósito de Deus para nós, irmãos. Sabe, é impressionante como que a humanidade, ela anda perdida, sem rumo, sem noção nenhuma. E eu não vou nem falar dos que não são crentes, estou falando dos crentes. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus. E o cara continua vivendo uma vida sem sentido nenhum, achando que Jesus morreu só para o cara ter uma vida boa, ter uma TV de 50 polegadas, ter um carro novo na garagem. Sabe, eu quero dizer que há uma missão que é muito maior para você. Sabe, mas a primeira coisa você tem que entender que onde que você está vivendo, se você está vivendo o seu plano ou se você está vivendo o plano de Deus. E a continuação disso, eu separei aqui para nós, eu queria falar de 3 aspectos que demonstram, né, como que eu posso viver a vida de Deus. 3 aspectos que vão te ajudar a entrar no propósito de Deus. 3 aspectos que vão, que você vai ter a percepção. Primeiro, para você avaliar se você está vivendo ou não o plano de Deus. E se você não tiver, eu quero dizer que se você seguir essas 3 coisas, você vai entrar no propósito de Deus. Amém? Então a primeira delas, irmãos, está na Bíblia quando Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Essa aqui talvez é uma das principais características do projeto de Deus para nós. O reino dos céus em primeiro lugar. Eu já falei aqui na mensagem que chama os 3 níveis de revelação, tem no YouTube, no nosso canal, e ali fala os 3 níveis de revelação que a gente pode ter na vida cristã. Primeira revelação é a respeito do próprio Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Então, quando você tem essa revelação, você passa a ser salvo. Você recebe a salvação, mas ela não para por aí. Há um segundo nível de revelação, que é a respeito da igreja do Senhor, do projeto. E o terceiro nível é a respeito do reino dos céus, do governo. Sabe, todos nós deveríamos de uma maneira progressiva entender esses 3 níveis de revelação. Mas infelizmente a maioria das pessoas para na primeira e olha lá. Tem a revelação de Cristo, mas nem essa é totalmente. Tem a revelação de Cristo, mas acha que além do sangue dele, ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Além do sangue de Jesus, ele precisa ter boas obras. Além do sangue... Irmãos, vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Eu tenho saído toda terça e quinta para evangelizar na rua. E é interessante que aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, 80% das pessoas com quem eu abordo são cristãs. E quando a pessoa responde para mim: não, eu já sou crente, fica tranquilo, relaxa. Eu pergunto para elas assim, faço uma pergunta muito legal. Vou fazer pergunta para você também. Olha, imagina que se você chegasse diante dos portões celestiais e Deus estivesse lá na porta e fizesse uma pergunta para você: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Irmão, você ouve cada resposta daqueles que são crentes. Deus deveria deixar entrar because I do my best, porque eu fiz o meu melhor, porque eu tenho boas obras. Sabe, irmãos, não tiveram entendimento nem a respeito do sangue de Jesus Cristo. Sabe, porque eu guardo as leis do Senhor. Não tiveram entendimento do sangue. Sabe, mas isso é só o princípio. Depois, se você precisa entender isso. Mas uma vez que você entende isso, você tem que entender a respeito da igreja. Depois que você entende a respeito da igreja, o que significa, o que é a igreja. Amém? O que é a igreja, irmãos? Somos nós. Mas veja, é simples isso, não é apenas somos nós. Porque veja, a Bíblia fala que nós somos pedras vivas, amém? Agora, veja, eu posso ter um amontoado de pedras e essas pedras não estarem edificadas. Então a igreja são as pedras vivas edificadas. Edificadas, repita comigo, edificadas. Você sabe, há uma diferença. Porque você sabe, pedra solta, ela vai para onde quer, ela faz o que ela quer,
ela chega a hora que quer, ela sai a hora que ela quer, ela participa do que quer, ela faz o que ela quer da vida, ela é uma pedra solta. Mas a pedra edificada, ela não tem vontade própria. Ela entende que ela representa, que ela faz parte de algo maior. Você está me entendendo? Está me lembrando uma história aqui, a respeito de duas abordagens, dois pontos de vista, né? E chegaram para um trabalhador da construção civil, para um pedreiro, e falaram assim: o que você faz? Não, eu assento tijolos, eu faço a massa, eu assento tijolos, eu faço essa parede aqui. Mas aí chegaram para o colega dele que fazia exatamente a mesma coisa. Falaram assim: o que você faz? Eu construo hospitais, eu construo escolas, eu construo hospitais onde vidas serão salvas, eu construo escolas onde vão formar pessoas, cidadãos, presidentes, grandes advogados, engenheiros. Você entende a perspectiva? Sabe, então, quando você entende que você faz parte da igreja, você vai entender que você não é uma pedra sozinha, mas você faz parte de algo muito maior. Eu quero dizer, a igreja é o maior empreendimento do universo, é o projeto de Deus, é a solução de Deus para o mundo. Sabe, você foi plantado dentro da igreja, você foi chamado, você foi colocado aqui. Então, nós precisamos ter essa revelação. Como pedras edificadas, como igreja do Senhor. Igreja não é apenas vir num culto domingo, mas igreja é muito mais do que isso. É nós expressarmos como corpo, vocês estão me entendendo? Como corpo, nós expressarmos a Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora, depois que você entende isso, você tem a revelação do reino dos céus, do projeto maior, do porquê você foi criado. Você sabe, eu tinha um grande vazio na minha vida, porque eu falava assim, muito cedo eu comecei a me dar conta, falando, será que a vida é isso? Será que isso quer viver? Passar minha vida lutando por algo, conquistar um pouco de coisa, e depois viver um tempo, e depois simplesmente morrer, e deixar, e acabou, e that's it. Sabe, isso era um vazio, mas quando eu entendi o projeto de Deus, quando eu entendi para que eu fui criado, quando eu entendi o sentido das coisas, do universo, e por que Deus fez as coisas, por que nós somos assim, por que nós vivemos dessa forma, qual que é o propósito de Deus. Sabe, eu comecei a experimentar um propósito de vida, propósito. Sabe, o problema do homem é uma vida que é fundada em coisas que são momentâneas, né? E cada dia mais, né? Antigamente você comprava um celular como esse. Quem é do tempo antes do iPhone, né? O iPhone foi lançado em 2006, o iPhone 1. Antes do iPhone, você comprava um telefone, e pelo menos eu usava até o aparelho acabar. Quem que é dessa época? Hoje em dia você usa até lançar o outro modelo. Olha que genial isso aí. Todo ano você troca. Antigamente não, durava 5, 6 anos. Hoje é todo ano. Daqui a pouco eles vão... Você vai ver, anota o que eu estou falando. Eles não vão deixar mais de lançar todo ano, vão lançar a cada 6 meses. Porque essa é a agenda do mundo. Então, você fica correndo atrás de coisas que são tão frágeis, tão fugazes, que hoje está aqui, mas amanhã não existe mais, sabe? Isso não é vida, irmãos. Sabe, nós precisamos entender o projeto do reino. Eu falo isso aqui sempre. A Bíblia fala que aquele que, em Efésios, aquele que de antemão vos conheceu, ou seja, aquele que antes de fundar o mundo já conhecia você, chamou você para um propósito. Será que você não tem curiosidade de saber que propósito que é esse, irmão? Você não tem noção, Deus, qual que é, o que você tem para a minha vida? Deixa eu dizer, o propósito de Deus, o reino dos céus está em primeiro lugar. Amém? Isso dá frio na espinha em muita gente, irmãos. Porque
Você está tirando o foco de você, daquilo que sempre foram as suas prioridades, e está colocando no reino de Deus. Sabe qual que é o problema? A gente tem medo. E a gente fala assim: ó Senhor, quem irá cuidar de mim agora? Essa é a troca que Deus faz com você. Ele fala assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que a gente não busca o reino do céu em primeiro lugar, irmãos? Seja sincero. Porque a gente não confia em Deus para cuidar de nós. E geralmente é isso que a gente fala: ah, pastor, eu não fui no culto porque eu precisei trabalhar, ou seja, porque eu tenho que cuidar de mim. Você, pastor, você não vai botar comida na minha mesa. Então eu tenho que cuidar. Afinal, do céu só cai chuva. Não. Do céu cai maná também. Do céu cai provisão dos céus. Sabe, aquele que te chamou, aquele que constituiu, aquele que te tornou justo, fala assim: busca, fica tranquilo, busca as coisas do reino, eu vou cuidar de todas as outras. Eu já propus aqui para os irmãos: faz um teste. Faz um mês de teste na sua vida, vê se dá certo o que está na Bíblia. Sabe, irmãos, a minha vida mudou radicalmente o dia que eu falei: Deus, ou eu vou viver 100% do que está aqui, ou para mim eu vou largar a mão de ser crente. Sabe, porque eu fui criado numa igreja tradicional, onde a explicação das pessoas era que aquilo que estava na Bíblia, aqueles milagres, aquelas coisas de Deus falar e tarará, era apenas para aquela época, que Deus não agia mais dessa forma. E eu comecei a chegar na minha adolescência, fui ficando jovem, e aí eu falei: olha Deus, ou eu vou viver isso que está aqui por completo, ou eu vou parar de perder tempo de ser crente, e vou ir para o mundo. E eu fiz o teste, e adivinha qual foi o resultado do teste? Eu estou aqui vivendo, dependendo 100% de Deus, buscando o reino dos céus. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. A gente fala que confia, mas às vezes na prática, né? Eu faço uma brincadeira com os irmãos. Imagina que você tivesse uma filha e aparecesse um candidato para se casar com a sua filha. E aí esse candidato chegasse para você e você fosse fazer aquela entrevista básica de pai, né? Antes de entregar a filha em casamento. E perguntasse: escuta, você, o que você faz da vida? Não, meu senhor, eu vivo pela fé. É Deus quem põe o sustento na minha mesa. Você ia falar: vai para lá, vagabundo. Vai casar com a minha filha? Nada, que papo furado é esse? Sabe, porque na prática nós temos dificuldade de crer, de confiar nas coisas que são de Deus. A gente ama escutar milagres, ama escutar testemunho, mas a gente não dá chance para essas coisas acontecerem. Quando você tem uma dor de cabeça, qual a primeira coisa que você faz? Uma oração ou tomar um Tylenol? Por que você não dá uma chance para Deus? Por que você não faz uma oração? Sabe, irmãos, nós precisamos buscar o reino. O primeiro passo, então, para você viver o propósito de Deus: buscar as coisas do reino. Sabe, esse é o primeiro sinal, o primeiro indicador de quem está vivendo dentro do propósito. Porque veja, Deus criou você para viver para isso. Deus não criou você para viver os seus próprios projetos. Agora tem um alento, irmãos. Eu quero dizer que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu quero dizer que o que eu vivo da parte de Deus é muito maior do que tudo aquilo que eu já havia planejado pessoalmente para mim. Deixa eu dizer, Deus sabe o que você precisa. Deus quer te dar o melhor. Você precisa acreditar nisso. Hoje cedo eu estava lembrando de uma igreja que eu fiz parte durante alguns anos. Um lugar onde eu fui muito abençoado, muito edificado. Deus trabalhou muito comigo na minha vida lá. Mas era uma turma que não tinha uma ideia muito boa a respeito de Deus. Geralmente esse povo que vive na lei não tem uma boa ideia a respeito de Deus. Tanto que a Bíblia fala que para que você possa contemplar Deus, você tem que tirar um véu. E a Bíblia fala que o véu é a lei. Então, ou seja, quem vive na lei, ele tem um véu, ele não consegue enxergar Deus.
E por causa disso, o tipo de Deus que a gente... era o mesmo Deus, obviamente. Mas a imagem que a gente tinha de Deus não era boa, né? E eu lembro que esse Deus, né, essa ideia de Deus que a gente tinha, era de um cara muito sarcástico, muito que não gostava muito de ver a gente feliz. E aí a gente, era mais ou menos o seguinte, eu já contei essa história aqui, a gente tinha uma missão numa aldeia indígena, e o pavor da Andressa era ir lá naquela aldeia indígena, né? Por conta de algumas histórias que a gente já tinha escutado lá, né? Uma delas é que eles faziam aquele panelão de arroz papa, acho que com pequi, sem sal, e aí sentava todo mundo assim, no chão. Imagina, para sentar no chão você tem que colocar a mão para sentar no chão, né? Eu não consigo sentar no chão sem botar a mão. E era terra. E aí sentava todo mundo, e aí a panelona vinha na sua frente, você metia a mão na panela e comia, botava do lado assim, botia a mão na panela, e assim que o povo comia lá. Diz que o banheiro era um lugar assim mais afastado, tinha um buraco, 2 tábuas, você tinha que meio que se equilibrar ali naquelas tábuas para você usar o banheiro. Então, Andressa, o pavor dela era ir para essa tribo. E a ameaça das pessoas era assim: olha, cuidado, não fala que você não gosta de ir lá, porque Deus vai te mandar para lá. Mas que Deus que é esse, cara? Não fala que você não gosta de chinês, porque Deus vai te mandar para a China. Mas que Deus é esse que gosta de ver a gente, como diz o outro, aperreado? Sabe, era a imagem que a gente tinha de Deus. Agora, como é que você confia nesse Deus? Que parece que tem prazer em ver você passando apuro, passando problema. Sabe, esse Deus eu não conseguia confiar. Eu também, outro testemunho da minha vida, eu lembro que eu era jovem e eu acreditava que Deus podia me dar as coisas. Acreditava que Deus podia me dar um emprego, que Deus podia me dar um carro, que Deus podia me dar uma casa, podia me dar o que fosse. Deus podia fazer isso. Mas eu não queria que Deus me desse. Porque eu acreditava que no dia que eu pisasse na bola, no dia que eu faltasse um culto, no dia que eu deixasse de ler a Bíblia, no dia que eu deixasse de orar, Deus ia tomar tudo de volta. Sabe, era a imagem que eu tinha de Deus, irmãos. Sabe, então a nossa confiança, a nossa dependência está diretamente relacionada à maneira como nós enxergamos a Deus. Vou perguntar para você, qual que é o Deus que você conhece? Qual que é a imagem de Deus que você tem? O Deus da graça, o Deus bondoso, ou esse Deus da lei que fica... Parece que, eu falo com alguns, né? Parece que Deus criou os seres humanos, encheu a terra, 7 bilhões de pessoas, e aí do nada ele descobriu que ele queria era ficar sozinho. E aí ele começa a colocar um monte de dificuldade para as pessoas irem para o céu, porque no fundo, ele criou todo mundo, mas ele só quer que 0,001% das pessoas vão para o céu. Você acha que é isso mesmo? Mas a religião fala isso. Não, é muito difícil você ir para o céu, porque parece que Deus não quer gente lá, né? Parece que Deus não quer muita gente lá no céu, mas é pelo contrário. Eu costumo falar que só vai para o inferno quem faz muita questão de ir para o inferno, porque Deus, Ele quer a casa cheia. Deus criou porque Ele quer os filhos lá. Agora, mais do que isso, Deus quer cuidar da sua vida aqui. Deus, um outro erro das pessoas é achar que o projeto de Deus começa só quando a gente morre. Não, está errado. O que você acha que você está fazendo aqui? Já viu? Tem crente que acha que... Você fala assim, qual que é o propósito de Deus? É que a gente seja salvo. E ponto final. Então, você se converteu, pode pedir para morrer, né? Acabou, não tem mais nada o que fazer. Deixa eu dizer, não é isso que Deus quer para você. Deus tem um projeto, e o projeto começa agora. Deus tem uma vida abundante. A Bíblia fala que Jesus, quando chegou, Ele falou, é chegado o reino dos céus. Sabe, nós precisamos aprender a viver no reino dos céus. Precisamos compreender, precisamos estudar, precisamos nos aplicar às coisas do reino. Sabe, parar de viver as nossas crises pessoais, os nossos probleminhas que parecem um problemão. Já viu pessoas que parece que tudo na vida dele é pior. Porque ele se acha
é diferente dos outros. Não, esquece você. Nós temos que viver o projeto do reino dos céus. Tira o foco de si mesmo. Eu já falei que isso é como um sentimento infantil, onde a criança ela não tem a percepção de mundo, ela acha que tudo gira em torno dela. E essa é a história da fé de muitas pessoas, uma fé infantilizada, que só olha para si mesmo, que só tem os seus problemas. Deixa eu falar, você precisa viver no padrão do reino. Quando você colocar o reino dos céus em primeiro lugar, primeiro propósito, primeiro passo para você viver o propósito de Deus na sua integralidade. Amém? Agora, o segundo, irmãos, os irmãos estão comigo? Sei que as crianças estão, às vezes, tiram a atenção, mas eu queria que você se esforçasse para entender, porque isso talvez seja uma das coisas mais importantes para a sua vida. Amém? Dá para a gente conversar lá fora depois, não precisa fazer isso agora. O outro passo, irmãos, é a fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. A segunda maneira de você estar dentro do propósito de Deus é viver pela fé. Agora, você sabe que a ideia das pessoas a respeito de fé, muitas vezes também é uma ideia equivocada, né? As pessoas falam assim, olha, se você pegar esse celular, vamos supor, esse celular aqui da Samsung, e você todo dia com muita fé fala, celular da Samsung, você é um iPhone, e aí um dia ele vai se tornar um iPhone. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas confundem fé com pensamento positivo. Agora, isso não tem nada a ver uma coisa com outra, porque deixa eu dizer, aquilo que é uma coisa sempre vai ser aquilo. Agora, da mesma forma, se Deus falou que você é uma pessoa, não importa o que você esteja experimentando hoje na sua vida, você não mudou, você continua sendo aquilo. E fé é justamente isso, é você não viver com base naquilo que você está enxergando, mas naquilo que você sabe que você é. Vocês estão entendendo? Eu gosto do pastor Valadão, que ele fala assim, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, se eu sou um iPhone, podem falar que eu sou um Samsung, mas eu sou um iPhone, isso não muda. Então, veja, a fé, ela não é com base naquilo que você acha, naquilo que você quer, mas muito pelo contrário, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é você acreditar naquilo que são as verdades. Então isso é a fé. Então a fé, ela não é baseada naquilo que eu e você pensamos, mas é baseada naquilo que, nas leis que foram estabelecidas, nas verdades que foram estabelecidas por Deus e colocadas na Bíblia. Então quando eu falo de você viver pela fé, é você viver baseado única e exclusivamente naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse que é e vai ser na sua vida. Por mais que os indicadores naturais, por mais que venham os problemas, por mais que venham os ataques, e eles vão vir para checar a sua fé, para destruir a sua fé, porque a palavra de Deus fala que o diabo ele trabalha contra isso, que a palavra de Deus é como uma semente, e as aves vão tentar roubar essa semente de você, mas a fé é isso, irmão, se tem algo que você precisa cuidar nessa vida, é a respeito da fé. O apóstolo Paulo fala assim, cumpri a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Porque o dia que você perde a fé, o dia que você passa a não acreditar, você está fora do projeto. Porque o projeto de Deus, ele é, nesse momento, algo invisível. Você não enxerga lá o que está acontecendo. Você precisa acreditar. Você precisa ter certeza. Você precisa andar de acordo com a sua fé. E aí é o problema, porque nós temos uma dicotomia, um problema entre os crentes. Você tem os dois lados que são extremos errados. Você tem o tipo de fé onde o crente ele vai lá e faz no lugar de Deus. Então vamos supor que Deus falasse para mim que eu ia ser um pregador nos Estados Unidos. Eu falo, bem, Deus falou que eu sou um pregador nos Estados Unidos, então eu vou lá na agência de turismo comprar minha passagem, parcelado,
e vou lá para os Estados Unidos e vou meter as caras lá e vai ter que dar tudo certo, porque Deus falou que eu vou ser um pregador nos Estados Unidos. Eu estou fazendo do meu jeito. Eu estou me adiantando. Isso aí é Abraão querendo ter Ismael, um filho que não é o filho da promessa de Deus. Mas você tem no outro lado o oposto também. Crentes falar, Deus falou que eu vou ser, então eu não preciso fazer absolutamente nada. Porque Ele vai fazer. O que também é o outro extremo e está errado. Então qual que é o certo, irmãos? É você andar de acordo com a sua fé. Então se Deus falou que eu vou ser um pregador nos Estados Unidos, espera aí, eu não vou, claro, meter as caras e ir lá. Mas eu também não vou ficar sentado no meu sofá. Eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me organizar. Porque a hora que Ele fizer, que as coisas chegarem, eu vou estar pronto. Porque qual que é o problema daquele que vai e faz por si mesmo? Faz tudo errado, porque Deus não aceita nada que é feito na força do braço. Nada que é feito na carne. Gente, eu estou dando exemplo disso. Mas quantas vezes Deus me prometeu um carro. Vai lá, mete as caras, depois fica devendo, dá mau testemunho e perde as coisas. Deus mandou abrir uma igreja, está tudo na carnalidade, irmãos, tudo na força, Deus não aceita. Mas por outro lado também a pessoa que ficou sentada o tempo inteiro, esperando Deus fazer, mas na hora que Deus faz, ela ficou sentada, ela não agiu, não mudou nada, ela perde a oportunidade também. Então andar por fé é você, viver pela fé, é você andar de acordo com aquilo que você crê. Andar de acordo com a sua fé. Não é fazer no lugar de Deus, mas também não é ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Tem uma história bobinha, mas que exemplifica muito isso. Num lugar que não chovia há muitos anos, e foi lá um missionário, falou, nós vamos pedir um sinal para Deus. E amanhã nós vamos vir aqui orar para que chova muito. E eu quero que venham apenas homens e mulheres de fé aqui. Eu não quero ninguém que não tenha fé. E aí no outro dia as pessoas apareceram lá, e ele falou assim, quem é que trouxe guarda-chuva? Aí um punhado levantou a mão, falou, quem não trouxe guarda-chuva, pode ir embora. Porque às vezes a nossa fé é dessa forma, a gente acredita, mas vamos esperar para ver se vai acontecer. Sabe, isso não é fé. Ter fé é andar de acordo com aquilo que é a verdade, a certeza. Então veja, se você não tiver fé, você nunca vai dar conta de andar dentro do projeto de Deus. Porque a maneira como Deus trabalha é através da fé. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Mas se ele retrocede, eu não me comprazo, eu não tenho prazer nele. E tem muita gente que acha que Deus fica bravo quando a gente retrocede. Não, uma vez o Espírito Santo falou para mim, não é isso. O meu coração não se compraz, o meu coração se entristece, porque eu havia preparado um destino maravilhoso para o meu filho, e ele simplesmente não vai experimentar ele. Por isso que o coração de Deus não tem prazer quando a gente retrocede. Você imagina o seu filho está caminhando e experimentando coisas maravilhosas, e de repente ele retrocede, ele para, ele cessa aquilo, e você havia preparado um destino tremendo e incrível, uma vida superabundante para ele simplesmente desiste. É o que acontece com o coração de Deus, quando a gente retrocede. E por último, irmãos, a maneira de nós vivermos o plano de Deus é com a mente renovada. A Bíblia fala, transformai as vossas mentes, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, eu não estou lendo, eu estou correndo, porque eu sei que o tempo está pouco, por isso que eu não estou lendo aqui essas referências, tá bom? Mas você pode pegar o áudio depois e checar. Mas a Bíblia diz assim, transformai as vossas mentes, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu dizer, você só vai experimentar a vontade de Deus, a boa e perfeita, o plano de Deus, se você tiver a sua mente transformada. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente quer prosperidade, mas se você não tiver a mente renovada, a mente transformada, você vai querer dinheiro para poder alimentar o seu ego. Você vai querer dinheiro para gastar no Egito, e não é esse o propósito da provisão, não é esse o propósito. Muitas vezes você vai querer a bênção para as coisas erradas, querer até de uma forma certa. Quantas pessoas elas se aproximam de Deus e buscam, mas para se satisfazer algo que elas querem, pessoal.
na vida delas, pouco se importando se é o melhor ou não, se é a vontade de Deus ou não. Enfoque errado, irmãos. Se você não transformar a mente, não tem como experimentar. Se você não mudar essa perspectiva, Deus não vai poder continuar o projeto com você, porque para Ele te colocar em posições, para Ele te levar a lugares, deixa eu falar, se você continuar com a mentalidade mundana, não tem jeito. Sei que as mulheres ouviram sobre Davi e Golias lá na conferência, né? Deixa eu dizer uma coisa, Davi só consegue vencer Golias porque ele usou aquilo que Deus colocou na vida dele. Davi não quis a armadura de Saul. Mas isso fala de uma mentalidade diferente. Porque a mentalidade de todas as pessoas era uma forma de lutar. E Davi entendeu que não, era uma outra forma. Quero dizer que tem coisas que só são vencidas na sua vida quando você muda a sua mentalidade. Tem coisas que você tem tentado lutar, mas tentado lutar com as mesmas armas do mundo. Tentado lutar com a sua carne, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Mas porque você tenta lutar com as suas armas, deixa eu falar, você precisa mudar a mentalidade para as coisas de Deus. Existe uma outra maneira, né? Other way, um outro ponto de vista, um outro ângulo, que é o ângulo de Deus. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai conseguir experimentar, você não vai entender, você não vai poder desfrutar das coisas que Deus tem preparado para você. Sabe, então, viver os planos de Deus. A Bíblia fala que você precisa mudar a sua mentalidade. Mentalidade de escravo não herda Canaã, irmãos. Mentalidade de escravo não pode herdar as coisas de Deus. Nós já falamos isso aqui. Até o exemplo lá de Chicago, onde o governo comprou lá um complexo de apartamentos de frente para um dos melhores lugares da cidade. Colocou pessoas que não tinham casa lá, e em pouco tempo aquilo se transformou num cortiço, num gueto, em algo ruim, onde a criminalidade se tornou... Porque não adianta você colocar escravo dentro de um palácio. Não adianta você colocar, sabe, aquilo que Deus tem na sua vida. Ele só vai poder te dar na hora que você mudar a sua mentalidade. Como eu falei, tem crente que ora por prosperidade. É de Deus, pastor? É de Deus demais. Deus quer que a gente tenha abastança. O apóstolo Paulo fala assim, tendo tudo em abundância, em suficiência, para abundar em toda obra, para que você tenha para dar. Mas qual que é o problema? A gente quer, às vezes, buscar prosperidade, ainda para alimentar coisas da nossa carne, porque a nossa mentalidade não foi transformada. Agora, você acha que Deus vai botar mais gasolina na sua fogueira? Não. Ele vai esperar acabar o fogo. E às vezes esperar acabar o fogo é te levar lá embaixo. Deixar cessar a sua comida. Acabar a sua comida. Você sabe, os escravos quando saíram do Egito e foram para o deserto, Deus não deu o maná no primeiro dia. Sabia disso? Quem sabia disso? Já viu isso na Bíblia, Carlos? Deus não deu o maná no primeiro dia lá no deserto, não. Deus esperou, porque veja, a confiança dos caras era tanta em Deus. Eu dou risada porque isso às vezes eu vivo desse jeito. Os caras saíram do Egito, se embrenharam nessa loucura, mas não acreditaram que Deus podia suprir eles. Então eles viajaram, mas levaram um monte de comida do Egito junto com eles. Deus esperou acabar a comida do Egito para poder liberar o maná na vida deles. Irmãos, presta atenção. Isso é uma chave. Deus está me dando isso agora aqui. Isso é uma revelação muito importante. Deus vai esperar você esgotar suas forças naturais para poder fazer o milagre na sua vida. Deus não vai misturar o maná dele com a comida que você trouxe do Egito. Sabe, muitas vezes a gente não transforma a mente e quer dar soluções. Soluções, não é assim? A hora que o negócio aperta, a gente corre para as nossas soluções naturais.
Não, a hora que o negócio apertar, deixa ir, como diz o outro, deixa a vaca ir para o brejo mesmo, para que Deus possa começar o sobrenatural. Esse é o princípio da ressurreição. Para que você possa renascer, ressurgir, você precisa morrer antes. Sabe, e às vezes a gente não permite, a gente tem medo de entregar, de largar as coisas que são naturais, de queimar as pontes, de deixar a velha vida, para que as coisas novas se aconteçam. E a gente nunca pula de cabeça no projeto de Deus, porque a gente fica se agarrado ainda nas coisas do passado, na desconfiança, no medo. E o problema é que Deus não age nessa base. Deus não age nessa base. Ele não divide, não existe meio trabalho de Deus na nossa vida. Não, metade você, metade eu. Não, é completa a obra de Deus. Sabe, então para que nós possamos viver no projeto de Deus, nós precisamos nos entregar por completo. Amém? Primeiro então, buscar o reino dos céus. Segundo, viver pela fé, confiando nas promessas de Deus para nós e viver de acordo com a nossa fé. E terceiro, uma mentalidade transformada. Amém, irmãos? Como é que a gente transforma a nossa mentalidade, irmãos? Para finalizar aqui, como é que a gente transforma? Através da palavra de Deus. Então, cada reunião que você vem aqui e você escuta algo diferente, você tem duas escolhas. Você pode se fechar, você pode falar, não, eu não concordo com isso, e aí nada mudou na sua vida. Ou você fala, pode ser verdade. Você pega aquele conceito antigo e substitui ele por um conceito novo que você recebeu. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando você ora, a Bíblia fala que quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Mas nós contemplamos o Senhor quando louvamos, contemplamos quando adoramos, contemplamos quando oramos e contemplamos também quando ouvimos a sua palavra. Por isso é importante nós vivermos e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, o alimento da palavra dele. Quero dizer que cada dia, cada sermão que você ouve, cada reunião que você vem, a Bíblia fala que você é transformado. E a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Cada dia você muda um pouquinho. Você recebe um pouco de glória na sua vida. Amém, meus queridos? Se coloque de pé.